Eu aqui, Renan Viegas, o idealizador do canal Gestão Sem Erro, e hoje nós iremos gravar o segundo episódio da nossa série Precificação Profissional. Lembrando que serão 10 episódios, hoje o episódio número 2 sobre precificação de itens fracionados. Eu vou fazer um breve resumo do episódio número 1, que foi sobre custos e despesas. No episódio número 1, nós falamos a diferença de custos e despesas, aprendemos a calcular todos os seus custos fixos, seus custos variáveis, suas despesas variáveis, qual é a porcentagem desses custos perante ao seu faturamento. Também aprendemos a detalhar seus custos por classes, então a classe de alimentos, a separar tudo direitinho, classe de bebidas, as planilhas que você tem que fazer separadas e prestar atenção nesses gastos. Muita gente me perguntou: nossa, Renan, mas por que isso? Por que eu tenho que saber quanto que eu gasto com material de escritório, quanto que eu gasto com material descartável? Por que com material de limpeza? Porque a gente vai entender, se você vai entender por quê. Nosso mercado é um mercado que demanda de muito desperdício e muitos furtos. Então, quanto mais conhecimento você tem desses gastos, você vai minimizar essas duas coisas. Mesmo você não estando no local, você vai poder ter total controle do que você está comprando. Então, tem alguém responsável. Então, muita gente já viu, igual quando eu tinha meu restaurante, eu comprava caneta, uma caixa de caneta por semana. Eu falei, gente, o que está acontecendo com a caneta? O que está acontecendo? A galera via o desperdício de caneta, levava para casa no bolso, chegava lá, esquecia em casa, voltava para casa, pegava uma, voltava. Então, eu comprava uma caixa com 100 canetas e isso durava como 3, 4 dias. Então, toda hora eu tinha que ficar comprando caixa de caneta, que não é o comum. Então, tá vendo como a gente pega coisas simples, só que isso, uma coisa acontece com caneta, outra coisa acontece com uma bebida, outra coisa acontece um furto no outro item que tem um custo mais caro. E assim vai. Então, esse controle, esse detalhamento desses custos é para a gente ter maior noção desses desperdícios e desses desaparecimentos. E ressaltando também que o verdadeiro poder da precificação reside em profundo conhecimento dos seus custos. Então, quanto maior o conhecimento dos nossos custos detalhadamente, melhor para chegar na precificação. E automaticamente, quando você evita a perda, desperdício, furto, você está aumentando sua margem de lucro e isso afeta totalmente na precificação. Então, nesse episódio, você vai ter que aprender quanto custa cada unidade, cada grama, cada mililitro de tudo que você compra no seu negócio. Então vamos começar aqui, vamos ter a planilha separada, vamos ter a planilha de alimento, claro, descrevendo por categorias, a planilha de bebidas alcoólicas, de bebidas não alcoólicas, descartáveis, materiais de limpeza e materiais de escritório. Bacana? Aí temos aqui a de alimentos, como a gente pode ver, tudo detalhado por classe, proteína, hortifruti, hortaliças, assim vai. Aqui na horizontal temos os ingredientes, a quantidade bruta, única, que é a unidade de medida, temos o preço por quilo, temos a quantidade líquida, que seria quando você, após limpar esse produto, temos o fator de perda e o final aqui onde a gente quer chegar, que é o preço por grama, unidade ou mililitro, ok? Então vamos lá. Tudo que a gente vai fazer aqui, a gente vai jogar para grama e para mililitro. Então, sabemos que 1 quilo são 1000 gramas, sabemos que 1 litro são 1000 mililitros. Então, jogar tudo para grama e tudo para mililitro. Converte tudo que for litro para grama, ok? Então, a gente sabe que a gente comprou, vou começar aqui a usar de referência o contrafilé. Então, a gente sabe que a gente comprou 1,5 kg de contrafilé, que são 1.500 gramas, e pagamos R$70, ok? Após limpar, após tirar a gordura, após porcionar ele direitinho, nós definimos que sobrou 1.200 gramas, tá? Dividindo, a gente achou o fator de perda. Para achar o fator de perda aqui, a gente vai dividir o 1.500 pelo 1.200 e achamos o nosso fator de perda. Aqui que tem alimentos que tem rendimento, então um exemplo, o arroz. Então o arroz é 1 quilo, 1000 gramas, ele vai render mais. Então você também coloca, ao invés de colocar perda,
né? Coloca rendimento e você deixa isso aqui avisado, ok? Deixa aqui notificado os alimentos que têm rendimento e os que têm perda. Depois de achar o fator de perda, a gente vai achar o nosso preço por grama. Então a gente vai pegar o nosso preço dividido pela nossa quantidade líquida, que tem aqui nosso peso vezes a quantidade líquida, para chegar aqui no final e eu vou identificar quanto que eu tenho por grama. Okay? Essa planilha, esse é um processo bem delicado, meu jatinho de fazer, mas eu vou fazendo aos poucos, cada dia faz proteína, outro dia faz hortifruti, outro dia faz fruta e assim vai. Tá? Depois que você fizer isso, você só vai precisar ficar atualizando os preços aqui, ó, ok? Você não precisa ficar mexendo nisso toda hora, então é só aqui que a gente vai mexer. Ou se tiver alguma mudança em algum prato ou alguma coisa nova, a gente vai inserir um item ou descartar um item, mas a gente vai só alimentar esses valores aqui. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar uma planilha interligada com a outra, porque quando eu atualizar o preço aqui, vai mudar o preço da grama e da unidade. Eu já deixo essa planilha interligada com a planilha da ficha técnica, porque quando eu mudar aqui, já muda na ficha técnica, que muda o meu custo, muda a minha margem, e aí você tem um entendimento mais rápido, não se quiser ficar mudando aqui, mudando lá, ok? Bacana. A gente vai fazer isso para todas as bebidas alcoólicas. Então, bebida alcoólica é a mesma coisa, quantidade bruta, unidade, fator de perda. O fator de perda das bebidas já é um pouco diferenciado. Você pode contar, então você vai lá, coisas que você tem mais saída, por exemplo, se você vai sair muita caipirinha, muita vodka, então você pega os itens que mais saem, pega uma garrafa, vê quantos ml tem a garrafa, tem 1 litro, 1000 mililitros, você costuma usar 50 mililitros em cada dose de caipirinha, então você sabe que você faz 20 doses. Você pede pro seu bartender contar quanto ele está fazendo mais ou menos, quanto que ele faz num dia bem movimentado, quantas que ele consegue fazer. Ele vai contar para você 17, você já vai conseguir calcular a sua perda. Resumindo que a gente não tem esse valor, e aí você teria que fazer isso com todos os itens. Cerveja, você já teria que fazer você vê quanta cerveja mais ou menos congela, quanto você tem de perda, quanto cerveja serve errado, tem mais ou menos uma média, e aí você também calcula aqui a sua perda. Bacana? Então aqui tem os destilados, mesmo esquema, tudo definido certinho. A gente vai fazer isso com bebidas alcoólicas e não alcoólicas. A bebida não alcoólica nós iremos contabilizar tudo, refrigerante, mililitro. Cerveja a gente não precisa, né? Cerveja a gente não precisa contar o mililitro, então a gente vai deixar somente com unidade. Bacana? Mas agora água com gás. Água também a gente não vai usar água por mililitro, então não tem necessidade de colocar água por a unidade, já é o suficiente. Okay? Mas água com gás, refrigerante, suco, seria legal a gente contar os mililitros também. Tá? Aqui a gente vai pegar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa planilha aqui de coisas separadas, então vou usar um exemplo aqui do limão. Então a gente tem o limão, então 1 kg de limão é igual a R$3, que geralmente vem 6 unidades, né? Então a unidade acaba saindo por 50 centavos. Qual que é o tipo de limão que a gente usa? Então a gente usa limão em suco, a gente usa limão em rodela, a gente usa limão em meia-lua, a gente usa limão de tequila, né? Que a gente chama Edge. Então a gente vai fazer aqui, ó. Então um limão é igual a 50 ml. Isso dá mais ou menos o que eu já sei de cabeça. Então o limão é mais ou menos 50 ml e custa 50 centavos, que o valor do ml é 0,01 centavo. Já o limão de rodela, geralmente tira de 6 a 7 rodelas, então sempre chuta para menos, que custa 50 centavos, então cada rodelinha de limão custa isso para você. O limão meia-lua, se tem rodela tem 6, meia-lua tem 12, 50 centavos, cada meia-lua custa isso. E o limão de tequila, normalmente por limão a gente faz 8 limãozinhos de tequila, 50 centavos, né, que seria 8 pedacinhos, que custa isso aqui 0,06 centavos. Normalmente a gente vai deixar sempre 5 casas aqui de unidade de medida em todos, tá? Nos outros dois aqui vamos deixar 5 casas depois da vírgula, pra gente
ter maior clareza nos custos aqui. Tá, eu fiz isso pro limão, aí eu vou fazer isso para laranja, eu vou fazer isso se eu tenho se eu uso canela em pó, eu vou fazer canela em pó, eu vou fazer todos os itens. Se eu uso rabanete para decorar meu prato, eu vou cortar o rabanete da maneira que uso, eu vou contabilizar. Tudo que eu uso separado aqui, a gente vai definir a unidade. Tudo que você vende, né, a gente vai saber o valor da unidade que você porciona ali na hora de servir. Bacana? Então a gente vai ter a clareza disso aqui. Depois a gente vai chegar nos descartáveis. Então descartáveis, aqui vai uma dica. A gente não precisa fazer mililitro, né? Então unidade já serve. Então a gente vai definir serviço e higiene, ok? Então serviço, a gente precisa desses dados aqui do serviço, porque isso aqui vai contar pra gente lá na frente, lá no CMV, a gente vai usar esses valores aqui, né? E na hora de precificar também. Então a gente tem que separar o higiene do serviço. Então deixa separadinho aqui, como a gente vai fazer na outra planilha, né, que a gente aprendeu na aula anterior. A gente vai ter um total disso e um total disso. Bacana? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, o guardanapo. Então 1000 guardanapos custa 70, cada unidade 0,7. O canudo também, saco de vácuo, sacola, higiene como papel higiênico, papel de mão para secar a mão, coisas que a gente usa também na operação, mas não é diretamente servido para o cliente, ok? Então é aqui que está jogada. O que a gente usa direto para o cliente e o que a gente usa para manter o espaço, a operação funcionando. Então é diferente, tá? Aí material de limpeza, a mesma coisa. O que a gente usa mais ligado ao serviço, né? Como desinfetante, detergente, álcool para limpar a mesa, o shampoo da máquina de lavar prato. Então a gente vai definir isso por unidade. Já é o suficiente para a gente aqui no material de limpeza, também não precisa ser mililitro, porque a gente vai ter uma base por unidade, já basta. Definimos isso direitinho. Material de escritório é a mesma coisa, então o que a gente usa para o serviço e o que a gente usa para o administrativo, separa direitinho lá, depois a gente vai entender mais para frente o porquê disso aqui. Então, pilha, caneta, clips, grampo, a gente usa direto, só que a gente tem que sempre estar comprando, né? Então a gente sabe, quero que vocês saibam o valor de cada item desse aí. É um desafio. E as coisas mais de escritório, né? Mais administrativo, se o seu escritório for no seu negócio ou ele for fora do seu negócio, não importa. Tudo isso é usado em pró da operação, ok? Então, galera, é basicamente isso hoje, né? Então eu queria que vocês pegassem a clareza de entender e separar o quanto custa cada grama, cada unidade, cada ml de cada coisa. Porque quando a gente for fazer a precificação, a gente vai usar aqui 180 gramas de contrafilé. Então eu vou pegar os 180 gramas, multiplicar por esse valor aqui que já está com a perda, né? E vou acrescentar lá no meu preço. Bacana? Galera, hoje é basicamente isso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixa teu like aí agora, ative o sininho para vocês receberem as notificações. O capítulo de hoje eu queria que vocês entendessem justamente isso, né? A quantidade, quanto custa cada ml unidade e grama de todos os itens que você compra. Então isso é o mais importante do capítulo de hoje. Uma dúvida, aqui segue o e-mail do nosso canal, deixe comentário que eu irei responder um por um de vocês. Tá? E não se esqueça de ficar ligado que o próximo capítulo, o episódio número 3, vai ser sobre Overall Markup. Então, um tema muito importante aí na nossa série Precificação Profissional. Tenha uma boa tarde e muito obrigado.